Então vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a assertividade de Deus, que é uma das qualidades que o Senhor tem, de muitas qualidades infinitas e eternas que o Senhor tem. E hoje eu trouxe uma dessas qualidades que o Senhor tem, que é a sua assertividade. Para você que talvez não conhece completamente esse termo, o significado de assertividade é aquele que expressa com segurança ao agir, que se comporta de maneira firme, que demonstra decisão nas suas palavras sem hesitação. É aquele que materializa o que fala. Essa é a pessoa assertiva. E essa é uma qualidade que o Senhor tem. Então vamos ler Números 23 e 19, que fala muito sobre essa assertividade do Senhor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Eu não vejo em nenhum momento da história Deus falando e aquilo não acontecendo. Eu não conheço nenhuma palavra que o Senhor proferiu e que aquilo não se materializou. Então, nós precisamos aprender sobre essa assertividade que o Senhor tem, que a assertividade do Senhor está ligada ao propósito, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não fala palavras vagas. Deus não é aquele que senta numa rede e fica assim, ó, se a gente tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse uma casa lá na praia, se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma bota de trilha para eu fazer uma trilha, se eu tivesse... Ele não fica assim. Ele fala assim, haja luz, e eu vi luz. Ele fala e as coisas acontecem. Sabe? Então essa assertividade do Senhor também não é só uma coisa vaga. Tudo tem propósito, tudo tem um porquê. Se você olhar na natureza, toda a natureza tem uma cadeia acontecendo em toda a criação. Tem a cadeia alimentar, tem as estações do ano, tem todo o sistema de irrigação do mundo, a chuva, os rios, a filtragem dessa água, o envio dessa água para o mar, os lençóis freáticos, tem tudo um porquê. Deus não fez algo vago, que às vezes nós somos assim. E essa qualidade do Senhor é uma qualidade decisiva e não duvidosa. Você não vê Deus fazendo algo ou se Ele fez algo que ficou faltando. Você já viu algum animal ou alguma coisa da natureza que ficou faltando? Parece assim que ficou estranho. Uma árvore meio... Poxa, parece que ficou faltando um negócio aqui, ou uma cachoeira que é torta, assim, que corre para outro lado, ou algum peixe, alguma coisa que é assim, que tu vê que falta algo. Não tem. Toda a natureza é perfeita. Tudo que Deus faz é concluído com sucesso. Ele não faz nada duvidoso. Ele não vaga no que Ele promove através do que Ele diz. E essa é uma preocupação que o Senhor tem sobre a nossa vida, porque se nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós precisamos honrar isso. E para o que Deus quer fazer através da nossa vida, nós precisamos nos tornar assertivos. E olha aqui o que a palavra diz sobre a assertividade nossa. Vamos abrir Mateus 5:37. Quando você disser sim, que seja realmente. Quando disserem não, que seja não. O que passa disso é coisa do Satanás. Tá vendo que não tem problema dizer não. Quem trabalha mais perto aqui comigo na igreja, eu sempre falei isso. Vamos fazer tal coisa? Se não der, tá tudo bem, não precisa dizer. O problema é você falar que vai, falar que vai fazer e... Não, dá para fazer? Bora. Não dá, tá tudo bem. O não é bom. O sim é incrível. O não é bom. Mas agora, o talvez, o migué, o mais ou menos, é coisa do capeta. Esse meio termo entre a assertividade
ela nos faz, como eu posso falar sem magoar, nos faz próximos da realidade do inferno. Porque a realidade do Senhor é sim ou não. Seja o meu sim de verdade. Agora, quando for não, também que... Porque assim, gente, aonde Deus quer nos colocar como crentes no Senhor, pessoas posicionadas em lugares de influência, em lugares onde vão ter milhares de pessoas para nos ver, nos ouvir. Nós não podemos ser pessoas com dificuldade de decisão, porque vai ter hora que nós vamos estar em uma situação onde nós precisamos dizer um não muito firme. E a gente, como um bom brasileiro, a gente tem essa dificuldade, porque às vezes a gente quer agradar. E pelo fato de querer agradar, a gente se corrompe ou se compromete. O fato de a gente querer agradar, a gente faz o que não deveria fazer e se enrola todo. Quer ver quando você estava na escola, teu amigo chegava com uma barrinha de diamante negro ou um prestígio, e ele falava assim: ei, mano, quer um pedaço? Aí o que tu falava? Por educação. Tu falava o quê? Não, obrigado. Dentro de você uma vontade de morder até o dedo da pessoa assim, né? Mas você fala não por educação. E quando você fala sim, a pessoa não queria te dar, ela só estava te oferecendo também por educação. Tá vendo o perigo? Tá vendo um monte de mentira que a gente vive? A pessoa só ofereceu porque ela foi ensinada. Quer um pedaço? Ela não quer dar. Ela só está oferecendo por educação. E quando você diz não, ela, yes, é só meu. Mas quando você diz sim por sinceridade, você quase perde a amizade. Esse é o problema. A assertividade, ela faz com que os relacionamentos sejam corrompidos. Faz com que os relacionamentos sejam mentirosos. E a mentira não vem de Deus. Pelo amor de Deus, gente, aprendam a falar não. Mas também o sim que seja até o fim. Sim rima com fim. Então o nosso sim tem que ser assim, ó. Vamos. É até quando? Até o fim. Deus te chamou, gente, sem prazo de validade. Deus chamou você, Deus deu dons, habilidades, para que o nosso sim seja sim. Até quando? Não sei. Quando estiver chovendo? Sim. Quando tiver terremoto? Sim. Quando tiver tudo ruim, nada favorável, o meu sim continua sendo sim. Tá vendo como é que é bom ser assertivo? Porque se eu disse sim para o Senhor, nada pode abalar esse meu sim. Porque se eu abalar, isso é procedência de outro lado. Isso, o que ele está dizendo assim, ó? Quem faz assim, quem costuma agir assim, não é o meu lado. É o outro lado da história. E ele tinha certeza quando planejou a minha e a sua vinda ao mundo. Deus ele não perde o controle, ele não faz as coisas sem saber o que está acontecendo. E isso está ligado a quem nós somos. Vamos ler Isaías 44:2. Eu vou ler aqui na Bíblia, gente, algumas afirmações que a palavra diz sobre quem nós somos em Deus. E são afirmações de alguém que é assertivo. Ele não está falando mais ou menos, ele não está falando assim só para agradar, ele está falando o que é. Olha lá, assim diz o Senhor, aquele que o fez e o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo Jesurum. Jesurum significa meu amado, a quem eu escolhi. 3. Só o 2, aqui, só o 2. Ele está falando aqui que ele nos formou. Se ele nos formou, ele tinha um propósito em nos formar. Ele tinha alguma situação para ser resolvida e para isso ele nos criou com habilidades, dons, prontos para resolver uma situação. Eu e você somos a resposta para o caos da terra. E nós fomos feitos com propósito. Por que eu estou dizendo isso, gente?
Eu vou falar um pouquinho mais. Salmo 139, 15. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Gente, isso aqui não é poesia. Isso aqui é uma realidade. Aí você vai me perguntar assim, por que eu estou sofrendo tanto? Provavelmente são por causa das nossas escolhas egoístas desviadas dos propósitos do Senhor. Porque todo aquele que cumpre, ama o Senhor e cumpre os seus propósitos, tudo coopera para o bem. Então talvez estamos vivendo uma vida um pouco pesada, parece que eu estou dentro da boca de um peixe, igual Jonas, fazendo o contrário que o Senhor queria que eu fizesse. É lógico que eu vou ter dias difíceis. É lógico que eu vou agregar dificuldades para os meus dias. Mas, se Deus está falando tão detalhadamente sobre a minha vinda à Terra, por que então que eu iria ter tantas dificuldades? Por causa do desvio e a tendência das nossas escolhas. Aí eu te falo aqui, se Deus, Ele determinou os meus dias, por exemplo. Isso aqui fala a respeito daquelas pessoas que, como eu, não foi programado para nascer. Talvez você carregue essa história, né? Como vou dar um exemplo do Estevão, né? Que ele já estava casado há 5 anos, a gente estava querendo ter filhos. E vamos, como é que a gente tem filho? É daquele jeito que você sabe, né? E a gente programou, a gente sonhou, a gente preparou o quarto. A gente fez a disputa do nome, que foi uma briga. Normal, né? Mas eu falo, o filho estava em mim antes de ir para você. Então quem dá nome nele sou eu. Aí a gente programa, a gente sonha, a gente planeja, a gente espera aquela expectativa maravilhosa. E quando vem aquela cena de amor incrível. Mas algumas pessoas não vieram de uma programação. Não vieram nem de uma família formada. Vou dar o meu exemplo. Meus pais se conheceram em algum lugar e começaram a se encontrar. Num belo dia, minha mãe estava grávida. E meu pai foi vir morar com a gente, assumir a família, assim, de fato mesmo. Eu já estava com 9 anos, mais ou menos. E com certeza eles não programaram essa gravidez. Não foi uma coisa assim, ei, vamos ter filhos, estamos casados. Não! E talvez não foi o meu caso, graças a Deus, meus pais me amaram desde o início, não foi. Mas tem muitas pessoas que acabam rejeitando até o filho. E a pessoa nasce com aquele sentimento de rejeição. Poxa, meus pais não me programaram, eu atrapalhei a vida dos meus pais não sabiam que eu vim desse jeito. E a pessoa carrega essa rejeição. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Provavelmente seus pais não te programaram. Eles nem esperavam a sua vinda. Mas Deus esperava. Foi Deus que programou a sua vinda. Só tem uma chance de eu e você vir ao mundo com a junção do DNA do seu pai e da tua mãe. Não tem como. Não tem outra chance, gente. Se você estudar um pouquinho de genética, tu vai ver que não existe chance no mundo de vir essa pessoa que existe se não fosse com a junção daqueles 2 DNA. E apesar das escolhas serem erradas, de ser pessoas que não buscam a Deus, que estão com a vida desviada, mas existe aqui uma parte do plano da salvação da humanidade, que se chama eu e você. Eu e você somos parte desse plano. Deus programou, gente. Tu acredita nisso, amém? Então não liga se os seus pais não te programaram. Agora você sabe que Deus te programou. Vamos ler Jeremias 1 e 4. 1, versículo 4 e 5. Olha aqui. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo, antes, no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei a profeta às nações. Profeta não é só aquele que é o que revela, mas o profeta é aquele que fala as coisas do céu para a terra. Então eu posso me enquadrar, você pode se enquadrar. Porque às vezes você fala assim, não, mas isso aqui é só um versículo para quem é aquele profeta que revela a identidade, as coisas da pessoa, assim, as coisas ocultas. Não.
Tem gente que tem os dons de profecia específicos de revelação do Senhor. Mas o profeta eu posso dizer com toda tranquilidade que quando eu estou proclamando o nome do Senhor, quando eu estou falando do amor do Senhor, quando eu estou falando da vinda do Senhor, eu estou profetizando sobre a terra também. Eu e você, antes da gente pensar qualquer coisa, antes da gente pensar a nossa profissão, antes da gente pensar onde a gente quer morar, antes da gente pensar com quem que eu quero casar, antes de eu nascer, Deus já sabia, porque Ele tinha um plano para a minha vida e para a sua vida. Então essa é a assertividade do Senhor. Ele já tinha um plano, Ele fez com que esse plano acontecesse. E agora existe um chamado para eu e você nos alinharmos a esse plano, porque às vezes a gente fica desalinhado. Porque a nossa dificuldade é em acreditar nessas afirmações. Por isso que eu trouxe tanta afirmação. Eu não estou aqui para ficar falando assim, você é um amorzinho do Senhor, não fica triste, não fica assim, porque você, não sei o quê. Não estou aqui para ficar te massageando. Eu estou falando assim, você não está lembrando do amor que Deus tem por você. Você e eu, às vezes, vivemos uma vida de órfão, de abandonado, que isso é uma mentira, que às vezes o diabo bota na nossa cabeça. Então eu quero que você venhamos desfrutar desse amor que existe entre Deus e nós. Você está pronto para desfrutar em nome de Jesus? Por que isso? Porque o nosso padrão de assertividade é corrompido. A gente promete e não cumpre, a gente sonha e não materializa, a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Quantos de nós aqui, estamos já em setembro, né? Daqui a pouco chega dezembro. Dezembro é o mês oficial das maravilhosas promessas para o ano que vem. Aleluia. Ano que vem eu serei mais santo. Ano que vem eu vou começar a ler a Bíblia. Ano que vem eu vou entrar na academia. Ano que vem eu vou fazer uma dieta. Ano que vem eu vou ser uma pessoa normal. Não, gente, a gente fica assim, e o ano passa, a vida passa, e um monte de gente não muda nada. Porque é esse o nosso padrão. De pessoas que não são assertivas. E o que a gente faz? A gente projeta esse padrão distorcido nosso em Deus. Aí quando Deus aparentemente demora para cumprir algumas promessas, o que eu e você falamos? Deus não vai cumprir. Deus esqueceu. Deus não está me vendo. Deus deve ter mudado de opinião. Deus não me ama mais. Não que tudo isso não é verdade, mas se torna uma verdade porque eu vivo assim. Eu amo aquela pessoa até o momento que ela é útil para mim. A partir do momento que ela não é mais útil, não é mais favorável, eu já não quero mais amizade. A partir do momento que a pessoa me magoa ou faz algo contra mim, eu não quero mais estar próximo. Esse é o padrão que eu e você vivemos. E a gente acha que o padrão de Deus é como o nosso. E a gente vai vivendo uma vida se afastando dessas promessas. Se afastando do que Deus fez por nós. Desacreditando de palavras que estão contidas na Bíblia, porque a gente projeta o nosso padrão no Senhor. Então vamos lá. O que falta na sociedade? Na sociedade, o que falta na igreja? Está faltando homens e mulheres assertivos nas suas decisões. Pessoas que prometem a vida, prometem estar na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, na felicidade, na tristeza, unido até que a morte os separe. Onde é que essas pessoas prometem essas coisas, gente? Sabe, não? Aí passa 1 ano, 2 anos, aí que entra numa crise financeira, ou acontece alguma coisa, a lei da gravidade vai puxando a gente para baixo, a aparência não é mais aquela quando tu namorava, aí a opinião vai mudando, aí a gente, aquelas promessas que fizemos, não valem mais tanto, porque não está tão interessante como era. E a gente vai enfraquecendo palavras nas quais nós dizemos sim no início.
E isso também no nosso ministério, na nossa vida na igreja, na nossa vida profissional. Quantos profissionais iniciam a sua vida de forma íntegra? Quantos empresários começam a sua empresa com propósitos? Quando começa, Deus, eu vou abençoar a tua obra, eu vou fazer as coisas, eu vou abençoar as pessoas, eu vou ser uma pessoa que vai ajudar aqueles que precisam. Aí no início, lá no fundinho tem uma intenção só de retribuição, não é uma intenção de fazer. Aí no início, para o cara conseguir crescer, o cara faz o que... Aí quando Deus vai lá e eleva, ele esquece de coisas que poderia agora estar fazendo muito mais, com muito mais força, com muito mais amplitude, mas esquece de coisas pequenas que prometeu no início. E hoje é dia de eu e você entendermos que Deus está convocando pessoas que vão dizer sim. E apesar de qualquer situação, o sim ainda vai estar valendo. O sim para o Senhor. Então assim, só para você ver a decisão de Deus, né? Como Deus é decisivo. Quando Deus fez a terra, o universo, ele falou, haja luz, e houve. Aí ele falou assim, haja entre as águas um firmamento de terra que separe as águas. Aconteceu sim ou não? Aconteceu. Tudo é, a palavra do assertivo, ela se materializa sempre. Aí ele falou assim, cubra a terra de vegetação, as plantas que deem semente e as árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. A gente que mora aqui perto de muita vegetação, olha para esse morro aqui. Quem que plantou as árvores desse morro aqui? Quem que plantou as árvores lá perto de casa? A própria natureza, sabe por quê? Porque Deus falou que era para ser assim e foi. Então tá vendo que Deus, ele não é meia palavra, não é uma coisa mais ou não é um projeto furado. Ele falou e o negócio vai acontecer. Então aqui, quando Deus fala com Abraão, é uma conversa decisiva. Abre lá Gênesis 12, 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão, saia. Ele não falou assim, bom dia, Abraão, tudo bem? Como você está? Você está animado? Se você não estiver animado, eu venho amanhã. Porque vai que você está meio assim triste e não quer conversar. Porque eu tenho uma proposta assim um pouco difícil para te dar. Então se você não estiver bem, eu não vou falar contigo hoje. Aí Abraão, não, estou bem, pode falar. O que você acha de, sei lá, sair da sua casa, deixar seus parentes, mas assim, eu prometo um condomínio fechado. Prometo para você assim, palmeiras lindas, uma piscina exclusiva na sua casa, uma casa com uma sala com pé direito de 4 metros de altura, um sofá enorme, uma porta grande para você deixar o seu carro dentro, para você tirar umas fotos legais. Sabe que foi essa a proposta que o Senhor deu para Abraão? Deus, ele é assertivo, ele falou, saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, sai que no caminho eu te explico. É uma assertividade assim, de uma necessidade de ação. Sabe o que Deus nos deu, gente? Existe uma necessidade de ação. E às vezes eu e você estamos carregando promessas, palavras, dons, habilidades, coisas poderosas que o céu nos deu e já nos enviou. E nós estamos assim, não estou afim hoje. Estou triste. Não tenho o que eu quero. Enquanto eu não chegar onde eu quero, eu não vou fazer o que o Senhor quer. A gente fica colocando barreiras. Olha lá, o 2. Olha aqui a palavra do Senhor, assertividade, gente. Eu farei. Ele não está colocando assim, talvez a gente vê, se quando você estiver lá, a gente estiver com uma boa condição aqui no céu, as finanças do céu estiver legal, eu vou te... Não! Eu vou fazer você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Uma das primeiras coisas que a gente chegou em Israel, o guia falou, foi assim, gente, olha para tudo isso aqui, a gente estava lá em Tel Aviv, olha aqui. Isso aqui só existe por causa de uma pessoa que disse sim para Deus, o nosso pai Abraão. Cara, quantos 1000 anos se passaram?
E os caras honram um cara que disse sim. Tá vendo? Ele se tornou famoso, sim ou não? Ele se tornou uma grande nação, sim ou não? Deus quer fazer. Eu e você que não estamos dizendo sim. Tá vendo? As dificuldades? Está em nós. Com Moisés. Êxodo 14, 15 e 16. Olha lá. Disse Deus a Moisés, por quê? Por que você está clamando a mim? Segura aí. Diga aos israelitas que sigam. Eles estavam onde, gente? Tinham acabado de sair do Egito, indo em direção a uma terra prometida. No caminho eu te explico, pararam no Mar Vermelho. Estou aqui para avisar vocês que a partir do nosso sim, vão acontecer empecilhos. Porque a gente acha que quando diz sim para Deus, entra $1 milhão na conta, a gente é promovido na segunda-feira, a gente, nada acontece de errado, tudo acontece lindo. Não. Diz sim para o Senhor que a primeira barreira, primeiro vai ser eu e você, e nós somos a primeira barreira. O segundo é Satanás, aquele desgraçado que não larga da gente. Primeira barreira, Mar Vermelho. Aí estava todo mundo lá, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Para que, Moisés? Tu tirou a gente lá do Egito, a gente morrer aqui? Você tá maluco? Ó o problema, ó o desespero. Aí, olha o que Deus falou assim, por que vocês estão clamando? Continue. Quantos de nós, depois que a gente diz sim para o Senhor, começam a vir as dificuldades, o que a gente faz? A gente para. Senhor, está muito difícil. Senhor, não estou conseguindo. Eu disse sim, parece que minha vida tá de mal a pior, está cada vez mais difícil, eu estou ficando cansado, eu não estou aguentando. Aí a gente para. Olha o que Deus falou para Moisés. 16. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Isso aqui tem muita coisa incrível nesse versículo. O que Deus falou para ele? Erga a sua. Já estava na mão de Moisés o instrumento do milagre. Já está na sua mão o instrumento do milagre. Deus já te deu. Está vendo que não foi Deus que falou que ele não falou assim, levante a vara aí que eu vou abrir. Não, deixa o versículo lá. Levante a mim que não, ele falou assim, erga sobre o mar e faz. Ele está falando assim, é você que vai fazer. Por quê? O que fala da vara ali, do cajado? Fala de autoridade. Deus já nos deu autoridade sobre a terra para colocar a mão nos doentes e curar, para expulsar os demônios, para colocar a mão naqueles que estão presos, cativos e levar a libertação para aqueles que estão na escuridão. Deus já nos deu. Sabe qual é o problema? As dificuldades vêm e a gente trava, igual o Chaves. Piripaque do Chaves. Travou. Aí tem que jogar água, né? Lembra que jogava uma água na cara do Chaves? Eu tinha uma tigela que eu vou jogar uma água na cara do Douglas aqui agora. A gente para. Gente, a autoridade, olha para suas mãos aí, gente, olha aí. As suas mãos são improváveis. Eu e você somos improváveis. Eu e você não sabemos o que fazer, nós não temos condição. Porém, Deus colocou na nossa mão autoridade. Foi Ele quem colocou. Agora sai hoje daqui e vai profetizar na sua família. Vai profetizar nos seus filhos, no seu esposo. Começa a exercer esse poder que já está nas suas mãos. Já está. É por isso que eu vou, pega a autoridade que eu te dei e vai. Quando Deus fala, gente, é para acontecer. Não é migué. Deus não é migué. Deus não é igual eu e você. Que a gente fala, tem até uma vontade, mas no fundo a gente ora para dar errado. Não, vamos fazer tal coisa? Vamos. Tomara que chove, aí eu não vou. Tomara que... essa semana a gente vai mudar a house. Tomara que dê uma coisa errada só para eu não precisar ir. A gente torce para dar errado. A gente torce para alguma coisa para a gente não ter culpa. A gente faz isso. Mas em nome de Jesus, eu estou diante de pessoas que vão dizer sim para o Senhor. Quem está aí? Aplauda o nome de Senhor Jesus aí. Começa no aplauso.
Eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que duvidaram do Senhor. Duvidaram da assertividade do Senhor. Isso é terrível, gente. Isso se chama incredulidade. Sem fé é impossível agradar o Senhor. A incredulidade fez com que mais de 3 milhões de pessoas morressem no caminho de uma promessa que Deus falou e cumpriu. Toda a geração que saiu do Egito morreu no caminho. Só sobrou Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés conseguiu pisar na terra prometida. O povo por incredulidade. Moisés por falta de domínio próprio. Só 2 tiveram fé o bastante para pisar. Foram 12 pessoas espiar a terra. 12. 10 falaram assim, melhor a gente não ir não, que tem um monte de gigante. Os negócios lá é meio esquisito, eu acho que é melhor a gente não ir não. A maioria falando, o que a maioria fala. A maioria é isso aí. A maioria é fraca, gente. A maioria só é forte em número, mas é fraca em argumento. Agora olha a minoria. Bora que a terra é nossa, Deus falou que vai nos dar. Vão para cima que a promessa já foi dada. Só 2. Então quem que você quer escutar? A maioria? A grande maioria? O que a maioria está falando? Ou você quer escutar os 2 doidos que falaram que é para ir? Sempre são poucos doidos que têm a palavra para ir para frente. Normalmente, as pessoas, não vai não, isso é loucura. Não, faz isso não, está acabando com a sua vida. Tu tem que mudar, não faz isso é errado. Sei que lá, a maioria está sempre assim. E normalmente, ninguém quer ver você vivendo o que ele não tem coragem de viver. Essa é a raiva que eu tenho desse povo. Que eles não têm coragem de escolher coisas que você está escolhendo. Aí o que ele fala? Faz isso não. Faz isso não. Não precisa. Para quê? Para que se sacrificar? Para que fazer isso? Mas fala com a minha mão, delícia. Você para mim é a maioria. Eu estou com Jesus. Jesus é Deus de poucos doidos que aceitam e que dizem sim até o final. Tem poucos doidos aí comigo não? Meu Deus do céu. Oh glória. Lá em Atos, né? Quantos dias Jesus teve que ficar aparecendo para comprovar que estava vivo para homens que andaram 3 anos e pouco Jesus? 40 dias. Aí Jesus apareceu para um grupo de 4 rapazes. Aí quando os outros vinham na casa, mano, Jesus veio aqui. Aí os caras, mentira, não é nada. Não veio não. Aí Jesus apareceu para outros. Aí esses outros vinham, Jesus apareceu nada, você tá maluco, cara? Você tá aí doidão aí? Aí até que Jesus, a palavra diz assim, Jesus esperou todo mundo estar junto, entrou na casa e falou assim, rapaz, que fé fraquinha essa de vocês. Eu estou 40 dias mostrando para vocês, vocês ficam duvidando? Olha aqui, toca em mim, olha aqui, vem falar comigo. Então, os discípulos que andaram com Jesus, viram tudo o que Jesus falou. Gente, Jesus não falou que ia ser entregue, ele ia se entregar. Ele ia morrer, ele ia ressuscitar. Esse foi o discurso de Jesus toda a vida. Os caras escutaram e foram capazes de não acreditar. Esse sou eu e você, gente. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Quando você sair da sua casa para vir aqui no culto, não olha para o Joãozinho aqui que está pregando. Não tenha expectativas na minha vida, na minha mão. Mas venha com expectativa que o Senhor Jesus está aqui. Sabe por quê, gente? Quando eu preparo a palavra, eu fico lá, preparando, estudando, às vezes não sei nem o que falar, eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar amanhã? Eu fico lá e às vezes vem rápido, às vezes vem demorado. É uma loucura, é uma montanha-russa de emoções, que tu não tem noção. Mas eu saio da minha casa de manhã, quando eu venho no culto da manhã, quando eu venho no culto da noite. Eu saio de casa falando assim, Deus, eu sei que o Senhor tem uma palavra para a igreja, porque o Senhor falou para a minha vida. E eu sei que quando eu venho aqui, a minha expectativa é que essa palavra, que não é minha, não foi eu que criei, eu só estou organizando o que Deus falou e entregando para a igreja, eu sei com toda certeza que essa palavra é poderosa para mudar a sua vida. Então às vezes a gente sai com uma expectativa muito caída, muito pequena, muito barata. De que é só um culto, eu vou lá pro culto. Não tem nada para fazer, eu vou pro culto. Ele senta com a cara borocochô, esperando a hora para ir embora.
e vai embora e não recebe nada ainda. Cara, se você vier com uma expectativa, no mínimo, que Deus vai falar contigo, cara, é o próprio Deus. É o próprio Deus. A gente tem que se agarrar na palavra, né, gente? Sim ou não? Olha aqui. Lucas 24, 37. Olha aqui, Jesus repreendendo, abre lá. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Sabe onde é que é o campo de trabalho fértil do diabo? É a nossa dúvida. Quando eu e você abrimos um lugar para dúvida no nosso coração, o diabo entra mais fatal. Ele vai acabar com a gente porque a gente abriu dúvidas. Olha lá, continua. É do 38 até o 39. Ó, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então olha a dificuldade de viver o sobrenatural por não acreditar no improvável. É improvável uma pessoa que morreu vir me visitar. É improvável. Isso não pode acontecer. Normalmente não aconteceria. É improvável. Uma pessoa que eu vi pendurado numa cruz sangrando e morrendo, é improvável estar na minha casa e simplesmente aparecer e falar assim: ei, tem um cafezinho aí? É improvável. Só que aquele que vive na plataforma do improvável está aqui falando com você hoje. Aí que tá. E o que eu e você precisamos mudar? A gente precisa mudar, gente. Ó, outra pessoa que a gente viu que duvidou, Zacarias, eu falei de Zacarias semana passada. Pedro começou a afundar. Muitos de nós estamos já afundando no meio do caminho, vivendo um sobrenatural e de repente caímos porque nós não acreditamos. O que a gente precisa mudar? Primeira coisa, saber que Deus me ama. E nada vai me separar desse amor. Sabe por que muita gente para no meio do caminho? Porque deixa de acreditar no amor de Deus. Começa a viver uma vida, nós pecamos, gente. Todo mundo aqui é pecador. Tem alguém que não é pecador aqui? Por favor, me levanta a mão que eu quero conhecer esse santo. E essa vida tendenciosa ao pecado nos machuca também, é ruim. Ninguém gosta. E às vezes, por falta de acreditar nesse amor inseparável que o Senhor tem a nós, a gente começa a achar que Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, eu estou me sentindo impuro e separado do Senhor. Então eu começo a desacreditar no amor perfeito do Senhor para a minha vida. Só que olha o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Abre lá. Eu estou convencido. Você pode falar estou convencido no 3? 1, 2, 3. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por que às vezes a gente vive uma vida como se estivéssemos separados desse amor? Tá vendo? Por que a gente vive uma vida escolhendo coisas, determinando algumas prioridades como se nós não fôssemos mais amados? Porque aquele que não se sente mais amado, ele perde o compromisso. Não é assim? Já que Deus não me ama mais, eu vou me acabar mesmo. Já que eu errei e Deus não me ama mais, então eu vou me acabar numa bola de fogo, porque eu já não sou mais amado mesmo, quer saber? Eu vou me jogar. Você acha mesmo que o sacrifício de um Deus que se fez carne, humilhado, espancado, sangrando até a morte, Ele iria deixar uma pontinha para eu e você ser separado desse amor, gente? Deus é assertivo. Ele é assertivo também na nossa salvação. Ele é assertivo também quando Ele fala assim: ei, eu te amo. Deus, mas eu não fiz nada, eu sou um caco.
eu não tenho valor nenhum. Mas eu não te amo só porque você é bonzinho e você está fazendo alguma coisa. Eu te amo mesmo sendo pecador. Você só me ama porque eu te amo primeiro. Então existem afirmações do Senhor sobre a nossa vida, sobre o amor de Deus, que nós precisamos entender que elas são afirmações assertivas. E nós precisamos desfrutar dessa assertividade do Senhor. Cara, apesar do caco que eu sou, Deus olha para mim com amor eterno e me atrai com sua misericórdia. Então eu estou pertinho dele, não porque eu sou bonzinho, purpurinado, honesto e lindo. Não, porque ele me ama. E eu preciso desfrutar desse amor. E não viver uma vida de órfão, de vira-lata na rua, de cachorro perdido na mudança. É esse tipo de vida que muita gente está vivendo. Pessoas que acabam tendo escolhas, se sujeitando a coisas que... mas eu nem sinto mais Deus, eu estou fora mesmo. Em nome de Jesus, eu e você estamos muito mais perto de Deus do que a gente imagina. Tu acredita nisso? Não deixe o diabo condenar você. Até porque ele deve ter uma lista de condenação, minha e sua. Todas elas são reais, até porque a gente não é tão santinho assim. Provavelmente ele tem uma tabela, uma planilha da data, da hora, da roupa que tu estava usando, do lugar que você estava, o que você fez, quem estava no lugar. Ele sabe tudo. Câmeras, imagens, fotos, vídeos. Ele tem todo um aparato que ajuda ele. Ele tem todas as nossas falhas anotadas. E ele ele vem, mostra pra gente, esfrega na nossa cara. Olha aí, ó. Olha quem você é, ó. Aí você meio... Até aí é verdade. Só que o diabo é mentiroso numa coisa. Ele acha que nós ainda temos condenação. Que ele esquece que em Romanos 8 diz assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você somos justificados pela cruz de Jesus. Justificado é aquele que tem culpa, mas a culpa foi paga. E ele esquece disso. E a gente tem que aprender a viver assim, gente. Como filho amado do Senhor. Fala pra alguém que tá lá assim: você é filho amado, cara. Não vive desse jeito não. Essa cara só amarrada, cara de triste, fica andando olhando para baixo. Olha para frente, para cima, que o Senhor tem planos para sua vida. Você é filho amado. Não é por merecimento, mas é porque um amor selvagem do Senhor sobre nós. Outra coisa que eu preciso mudar: minha obediência à palavra. Gente, isso aqui é uma coisa que é muito particular. Obedecer para um cristão, para um crente, para um filho de Deus, obedecer significa materializar ensinamentos. Porque qual é o problema? Nós conhecemos, tem um monte de gente aqui que é crente há 20, 30, 40 anos. A gente sabe de tudo. Tudo que eu estou falando aqui não é nada novidade. Até para aqueles que não conhecem tanto a palavra, que estão há pouco tempo. Mas tudo que eu estou falando aqui não é novidade. Eu não estou inventando a roda. Eu não trouxe uma fórmula diferente, umas 5 chaves da prosperidade de Salomão para você. Não! Eu estou trazendo coisas simples que todo mundo sabe. Mas qual é o nosso problema? A gente sabe, mas não faz. Deus não quer sacrifício, mas Ele quer obediência. Saul foi rejeitado pelo Senhor, porque ele achou que através de um sacrifício, ele desobedeceu ao Senhor. Ele guardou uns animais, guardou o rei que não era para ter guardado nada. Quando o profeta chegou assim: cadê as coisas? Não, eu guardei porque eu vou fazer um baita de um culto. Eu vou matar os animais aqui em sacrifício. Eu vou fazer aqui uma grande celebração ao Senhor. Sabe o que Samuel falou para Saul? Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Às vezes a gente está assim, vivendo uma vida de sacrifício. Não é o sacrifício que nos leva a Deus, é a obediência. Jesus falou que tinha 2 tipos de homens, né? Os 2 ouviam a palavra, só que um obedecia e o outro não obedecia. O que não obedecia
construía sua casa em cima de uma areia. Vinham as tempestades, as águas, os ventos e derrubavam essa casa. Mas aquele que ouvia e obedecia, materializava, esse também construiu uma casa, porém em cima de uma rocha. Vinham as mesmas dificuldades, ventos, chuvas fortes, águas, e essa casa não era destruída. Não porque ela foi bem construída, mas porque ela estava num lugar estável. Qual é o meu problema e o seu problema? A gente tá assim, né? De tempo em tempo bem financeiramente, tudo ok, vivendo uma vida incrível, leve, comprando o que eu quero, o que eu preciso, tendo uma vida ok, legal, só que eu não obedeço a palavra. E o que acontece? Vem qualquer dificuldade, pum, chão. Aí tu tá lá na miséria, arrastando a cara no chão. Aí tu fica no sofrimento. Aí aquele tempo terrível de aperto, de dificuldade, de coisa. Aí você consegue reconstruir, porque você é trabalhador, você é inteligente, você é resiliente, você corre atrás, você consegue, tu paga as contas, paga os boletos atrasados, se levanta. Uau, me levantei, tá tudo ok. Só que eu esqueci de obedecer a palavra. Vai vir um vento e vai te derrubar de novo. Assim acontece também sentimentalmente. Tem muitas pessoas que estão bem, felizes, ok? Só que ouvem a palavra, mas não obedecem. De tempo em tempo, relacionamentos destruídos, amizades destruídas, problemas com a família, um caos sentimental. Aí vai lá, tem que pedir um monte de perdão, fala com a pessoa, arruma e tal, beleza. Aí se levanta de novo, tá tudo bem. Aí vem qualquer dificuldade no casamento, aí vai lá pro chão, aí já quer separar, já quer arrumar com tudo, já começa a ter problema, já começa a ter um monte de coisa. Por quê? Não vive uma vida obedecendo a palavra. Não é sobre você construir uma casa linda, intacta, com todos os detalhes. É sobre você construir ela no lugar certo. Você pode construir uma casa simples, com materiais simples, de forma simples, mas construa no lugar certo, porque vão vir dificuldades para todo mundo. E Deus não quer que eu e você fique de tempo em tempo reconstruindo a vida, reconstruindo as finanças, reconstruindo os sentimentos. Deus quer que eu e você sejamos inabaláveis, que o nosso casamento seja inabalável, que as nossas amizades sejam inabaláveis, que as nossas finanças sejam inabaláveis. Esse é o interesse do Senhor, mas existe uma condição: obediência. Se não obedecer, tem muita gente que leu a Bíblia 30 vezes, e vê vídeo, reels de palavra, YouTube, coisa arada, coloca a palavra no carro, viaja escutando palavra, mas não obedece. Gente, faz um favor para você, essa semana, pega um versículo da Bíblia, só um, fala assim: Deus, nos próximos 7 dias, eu quero viver esse versículo, eu quero ver se eu consigo obedecer a sua palavra, porque hoje está todo mundo aqui meio emocionado, prestando atenção na palavra, é legal. Então a gente sai de casa, meu Deus, eu quero ser obediente, mas e amanhã? E quarta-feira? E sexta-feira? O nosso sim tem que ser assertivo. O nosso Deus, eu quero mudar, tem que ser assertivo. Sabe, Deus não quer mais aquele assim, quero mudar, tô mudando, tô bem. Tô lá embaixo agora, tô na fossa, tô no chão, tô na lona, agora eu volto. Não, Deus quer criar de você uma pessoa estável. E por último, o que eu preciso mudar para me tornar uma pessoa mais assertiva? Viver de verdade o Evangelho. Mas o que é viver o Evangelho? Eu tô indo na igreja. Vamos lá. Quando se fala de evangelho, se fala de uma convocação para todos. Não é só para quem você acha que tem dom. Evangelho não é para aquele que sabe pregar, ou sabe cantar, ou tem alguma coisa. Não. O evangelho é uma convocação. O evangelho não é oculto. Quando se fala de evangelho, não basta só saber. Evangelho é fazer. Como Deus estabeleceu o evangelho na terra? Primeiro tem que saber o que significa evangelho. Evangelho significa uma boa notícia.
Qual notícia? Estávamos condenados à morte eterna por causa dos nossos reais pecados e reais acusações. Estávamos indo no tobogã do inferno, assim, ó, solto, deslizando. Simplesmente alguém saiu da sua glória. Meu Deus. Se fez carne. Olhou para mim, para você e falou assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Me amou primeiro. Essa é a boa notícia. Eu estava indo de ladeira abaixo e aquele que saiu dos céus veio, me resgatou, e agora eu tenho um endereço que não é na rua Lídia Zuiker 621. O meu endereço se chama Terra Prometida, Nova Jerusalém, a cidade onde vai ser governada pelo Senhor Jesus. Esse é o meu endereço. E eu ganhei essa casa do Senhor. Essa é a boa notícia. Então o Evangelho não é saber, porque Deus, ao olhar para o mundo, Ele sabia que estávamos condenados. Deus, ao olhar para mim e para você, Ele sabia que estávamos perdidos. Mas o que aconteceu? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Evangelho é fazer, não é saber. Tem muita gente sabendo de muita coisa, mas não está fazendo nada. Nada. O que eu digo não é vir para o culto, porque evangelho não se resume em encontros semanais. Você está enganado. Se só o fato de você vir para a igreja, você está vivendo o evangelho, me perdoa, você não está vivendo. O evangelho não se vive se encontrando semanalmente numa igreja. O evangelho é dia após dia, porque o evangelho está lá fora para aqueles que não conhecem. O evangelho está numa pessoa que talvez hoje você poderia ter ligado: ei, vão na igreja? Vou passar aí para te pegar. Não, mas eu não sei que lá, eu não tenho roupa. Eu vou comprar uma roupa para você, mas você vai na igreja hoje. Eu vou arrumar um jeito. Eu vou pagar um preço para que você esteja aqui dentro. Isso é evangelho. Agora, muitos de nós está sendo sacrificial sair de casa para assistir um culto semanal. Será que isso é evangelho? Evangelho não é feito para poucos. Sabe por que eu anotei isso? Porque às vezes a gente olha uma pessoa pregando, olha um pastor pastoreando, olha uma pessoa cantando, olha um líder liderando, e a gente fala: não, aquilo é para ele. Olha uma pessoa orando, isso é o ministério da pessoa. Não, gente, o evangelho é para todos nós. É para eu e você sair daqui hoje e começar a sacudir essa cidade, porque eu e você já carregamos o evangelho. Eu e você somos entregadores do evangelho. Eu e você carregamos a boa notícia. Deus já entregou para mim, para você, uma cartilha da boa notícia. E cabe a mim e você entregar essa boa notícia, esse jornal. Mas a gente não está entregando para nada, para lugar nenhum. Estamos muito ocupados com as nossas realizações pessoais, com os nossos problemas particulares, e esquecemos das afirmações assertivas que o Senhor tinha sobre a minha vida ao me criar. Lembra que eu falei que eu e você somos profetas para a nação? Lembra que eu falei que antes da gente vir ao mundo, antes de nascer, Deus já nos conhecia? Por que Ele nos conhecia? Porque foi Ele que nos planejou. Só que Ele olha para mim e para você, não para Ele, porque Ele não se frustra. Mas eu e você, muitos dias, somos planos frustrados. Porque éramos para estar fazendo uma coisa, estamos fazendo outra. Quando falamos de evangelho, falamos de pessoas que se apresentam sem hesitação. Gente, assim, para concluir, assim, vou abrir meu coração. Uma das coisas que eu falei para Deus, quando a gente parou de trabalhar na vida secular e foi viver uma vida integral, eu falei para Deus assim: Deus, eu não quero fazer parte de uma igreja que se limita em cultos. Eu não quero ser de uma igreja, ser líder de algum departamento que se limita em encontros semanais e aquilo é o fim, não o meio.
E eu tenho medo de viver isso. E eu falo para vocês, Deus, se for para eu viver isso, eu posso parar agora, porque não faz mais sentido. Viver uma vida de domingo a domingo, de quarta a quarta, e fazer com que isso seja um discurso de sacrifício para minha vida, isso para mim, desculpa, para você talvez pode ser outra coisa, mas para mim, ô João, é ridículo viver isso. Eu não consigo, não dá. Até porque, para minha vida, o que fez sentido viver, eu amo minha família, eu amo as coisas que eu tenho, a minha casa, meu carro, eu amo as coisas que Deus me deu. Mas só uma coisa faz eu ir dormir pensando no dia de amanhã. Só tem uma coisa que me faz viver assim: o Evangelho. Foi o Evangelho que me deu sentido para a minha vida. Porque só faz sentido eu viver e você viver se estivermos vivendo o Evangelho, gente. Porque não faz mais sentido. Não existe outro plano de Deus para eu e você viver na terra se não for para isso. Paulo falou: seja beber, seja comer, seja tomar um copo d'água, faça todas as coisas para a glória de Deus. Deus me conheceu antes de eu vir ao mundo. Para quê? Para que eu seja uma pessoa bem-sucedida na terra e viva glamour, glória e purpurina, e seja bem-sucedido e faça tudo que eu gostar de fazer. Não tem nada a ver. Eu só vou mudar a minha vida se eu ser assertivo nesse sentido. Porque o que Deus quer fazer nas igrejas que forem do Senhor, não é o CI, é quem for igreja. Porque às vezes tem gente que está na igreja, mas não é igreja. Tem igreja que está aberta fazendo culto, mas não é igreja. Eu não sei quem são. Eu sei que nós aqui, e provavelmente muitos outros povos da nossa cidade, que estão vivendo como igreja do Senhor. O que Deus vai fazer nos próximos anos é muito poderoso. Mas para que isso aconteça, precisa de pessoas assertivas. Pessoas que digam: sim, Senhor, eu estou contigo. Eu vou entrar nesse negócio de cabeça e vou fazer o que eu puder fazer. Sabe por quê, gente? A gente fica assim, projetando. Não, mas quando eu puder, quando eu tiver mais, quando eu fizer, quando eu me casar, a gente fica condicionando algumas coisas. Gente, eu não sei se eu estou vivo amanhã. Eu só sei o agora e eu preciso decidir hoje. Eu preciso viver hoje. É muito perigoso a gente não viver o Evangelho, gente. É uma vida sem sentido, uma vida vazia, é uma vida morta. Tiago falou isso. Você acredita em Deus? Parabéns, até os demônios acreditam. Agora você vem com esse papinho de fé e você não faz nada. Eu vou mostrar as minhas obras, que são movidas pela fé que eu tenho. Tá vendo? Eu sonho em ser parte de uma igreja que não abre as portas apenas nos horários de culto, mas que está aberta 24 horas para servir a sociedade. De uma igreja que está aberta para mudar o rumo de vidas e de famílias, aonde vão ser incontáveis o número de pessoas que vão seguir a Jesus por causa de poucos doidos que disseram sim para o Senhor. Jesus falou o seguinte: gaste os recursos dessa vida para fazer amigos, porque quando essa riqueza acabar, vocês os encontrarão nas regiões celestiais e serão abraçados por eles. Sabe qual é a minha esperança, gente? Não é minha esperança, é minha certeza. Quando eu e você nos encontrarmos com Jesus no céu, Ele vai estar aqui parado assim: vem, benditos do meu Pai, vem aqui me dar um abraço. Eu vou dar um abraço em Jesus, muito lindo, muito gostoso, muito cheiroso, muito tudo na minha vida. E quando eu estiver abraçado, Ele vai falar assim: ei, olha ali atrás, olha ali. Eu vou ver uma multidão incontável de pessoas. Eu vou perguntar para Ele: quem é essa galera aí, Jesus? Essas pessoas só estão aqui por causa do seu sim. Sabe por quê, gente?
A nossa vida é muito curta, então a gente vai fazer por algumas pessoas, mas essas pessoas vão ter filhos, vão ter netos, vão ter bisnetos, e talvez uma pessoa que você vai dar a sua vida para hoje, essa pessoa vai se entregar para Jesus, e o rumo da família inteira, de todas as gerações, vão mudar por causa do seu sim. Então são pessoas que vão seguir Jesus, que você não vai ver, você não vai conhecer, mas você vai ir abraçar elas nas regiões celestiais. Então é para isso que eu vivo. Não tenho mais motivo para viver, gente. Eu preciso de ajuda. Porque eu sozinho não consigo fazer. O que Deus falou para nós lá nessa viagem em Israel, sobre os próximos 10 anos dessa igreja, é muito poderoso e é impossível fazer sozinho. É algo que, por conta da minha limitação humana e incredulidade, que a gente tem falta de assertividade, eu tenho medo até de falar. Porque a maioria não vai acreditar, só vão ser os dois doidos que vão falar assim, vamos embora, vamos para esse projeto aí que eu estou contigo. Mas nós vamos ser uma igreja que vai mudar gerações. Nós vamos ser uma igreja de poucos que dizem sim, mas esses poucos sim vão ser o bastante para mudar gerações e colocar todas essas gerações nas regiões celestiais com a gente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.